às vezes com isso as pernas tremem. Se Deus vê tudo, uau, Ele sabe de tudo. Sim. E Ele não está dizendo, eu sei de tudo e não quero mais você. Mas Ele está dizendo, eu sei de tudo e eu quero te perdoar. Eu quero que você sinta o maravilhoso e bom Deus. Nesta noite, o nosso desafio é um encontro com o bom Deus. Estar encontrado com este bom Deus. Estar nesse encontro com Deus é uma forma fantástica. É uma maneira excepcional. E ter encontro com Deus é uma coisa fantástica. Eu me lembro que quando eu estava aqui com vocês em 2006 e 2007, morei aqui, comecei a namorar a Josi. Nosso primeiro encontro como namorados foi dia 12 de junho de 2007. Depois de uma reunião do presbitério ainda. Era dia dos namorados e fizeram reunião do presbitério naquela noite, né? Que gente mal amada. Não, desculpa. Depois da reunião nós fomos ainda comer uma pizza e daí nós começamos a namorar. É tão bom estar no encontro. É tão bom marcar o encontro. É tão bom marcar encontro de amigos. É tão bom estar no encontro. Mas e com Deus? Será que já nós nos encontramos? Será que nós vamos a esse encontro? E por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. João 1, versículo 43. Felipe e Natanael. João, capítulo 1, versículo 43. Que coisa, hoje tem o relógio funcionando, então eu tenho que me cuidar ali, né? Barbaridade. Mas eu me esqueci de ontem, né? Então agora eu tenho que cuidar. Vamos rapidinho, acharam? João 1, 43. Tem na Bíblia e no celular de todos, amém? Mas está muito devagar. Amém ou misericórdia? Misericórdia quem não achou e amém quem achou, tá? O texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, em diante, diz o seguinte. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu, venha ver. Jesus viu Natanael e se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou, em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse texto é fantástico. Filipe se encontra com Jesus, ele descobre Jesus, ele ouve Jesus falar, Jesus está iniciando o seu ministério, Jesus antes está indo na caminho para as bodas de Canaã, e nesse caminho de bodas de Canaã, ele passa por esse lugar, e Filipe está ao lado. E ele ouve mensagens de Jesus, e encontra o grande amigo dele, e disse, tenho uma novidade para te contar. Olha, tenho uma bombástica para te dar. O Jesus, sabe aquele Jesus? Aquele que é prometido, aquele que é o libertador, aquele que é a cura, aquele que é a verdade, aquele que tem todo o poder, eu encontrei. Ele está aqui. Natanael, aonde? Ali, ó, está vindo de Nazaré. Por acaso alguém de Nazaré presta?
Pode sair uma coisa boa de lá? O que Felipe faz? Não, capaz, ele é ótimo, ele é bonzinho, ele fez isso, fez aquilo. Natanael faz isso? Não. Natanael convida Felipe convida Natanael para um encontro. Venha e veja. Venha e veja. Amados irmãos, quando é que você viu a última vez a obra de Deus acontecer? Quando é que foi a última vez que você sentiu um encontro pessoal com Cristo? Quando é que você fez isso? Pastor, como é que é isso, o encontro pessoal com Cristo? Quando é que você, na tua oração, terminou dizendo: uau, Senhor, que bênção eu saber que o Senhor sabe de tudo. Que bênção, Senhor, esta manhã. Que bênção, desculpa. Que bênção eu sair do culto e sentir esta maravilhosa graça. Que bênção, Senhor, esse almoço, e o Senhor abençoou. O encontro com Deus não acontece na hora do culto apenas. Ele sim acontece ali. Mas é um encontro que você quer encontrar diariamente. Se nós casados gostássemos tanto só de encontros, nós nunca ia nos casar? Não. Nós gostamos de nos encontrar todos os dias, por isso que nós casamos. Por isso que nós, os casais, querem estar perto. E amigos são assim também. Igreja é assim também. O encontro maravilhoso com Deus. E esse Deus maravilhoso é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Deus é bom. E o tempo todo Deus é bom. E o tempo todo, decoraram? Deus é bom. E o tempo todo. Se Deus é bom o tempo todo, o que nós estamos aguardando para estar com Ele? Já podia parar a mensagem da noite por aqui. Se todo o tempo Deus é bom, e todo o tempo Deus é bom, por que nós não nos encontramos diariamente? Por que nós não fazemos de nossa cozinha de casa o encontro com Deus? Por que nós não fizemos na nossa sala o encontro com Deus? O nosso quarto o encontro com Deus? O nosso trabalho, o escritório, aonde que formos, o encontro com Deus? Este encontro com Deus é fantástico. Mas eu te pergunto, mas quando eu me encontro mal, quando a doença bate em nossa casa, quando a dificuldade chega perto, Deus continua sendo bom? É inevitável nós, nas dificuldades, fazer uma pergunta: por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Por que a minha casa está destruída hoje? Por que eu perdi alguém? Por que comigo? Por que a minha conta bancária não está tão boa? Por que eu não tenho tantos amigos? Por que isso? Por que aquilo? Quantas vezes nós fizemos isso? Mas se Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, queridos, as dificuldades que passamos nunca vão ser algo fácil para nós. Mas Deus continua sendo Deus e chorando conosco nas nossas dificuldades. E nesse encontro com Deus, no meio das dificuldades, nós podemos ainda nos perguntar: quem pecou? Quem pecou para que a gente esteja carregando isto? Facilmente nós queremos achar culpados nas situações que passamos. Olha, aconteceu isso. Quem está errado aqui? É a culpa de quem? Queridos, se Deus é bom o tempo todo, Deus não é um Deus irado. Se eu agir bem, Ele vai me abençoar. Se eu pecar, Ele vai me punir. Segunda-feira amanheceu chovendo. Lembra da chuva de segunda? Por acaso, choveu só na sua casa, que você veio no culto nessa noite? Ou choveu naquela pessoa que hoje está achando melhor ficar tomando as suas em casa,
ir para baile, ir para festa. Não, culto, conferência bíblica, não é essas coisas o mundo hoje. Choveu sobre quem na segunda? Na casa de quem? Justos e injustos. Deus é bom todo o tempo, e Ele não é bom porque eu sou bom. Deus não é bom porque eu posso viver aqui ou lá. Deus continua sendo Deus, e o tempo todo Deus é bom, independente como eu e você estiver. Filipe disse para Natanael: venha ver esse Deus que é bom. Venha se aproximar dele. Nós não falamos de Deus às outras pessoas porque nós somos tímidos, nós não temos muitos textos bíblicos muitas vezes, mas Filipe diz uma coisa só: Natanael, experimente ele, e você vai ver que Deus é bom. Quando Cristo vive em mim, eu vivo pela fé nesse Deus que é bom. E o Deus que Jesus nos mostra é absolutamente bom, e Ele sempre está voltado para o nosso bem, ainda que você não entenda isto. Muitas e muitas vezes, nós não compreendemos. E eu tenho disse isso para ontem para vocês, eu oro a Deus com toda a simplicidade, dizendo: eu não entendo. Eu não entendo. Não entendo as situações da vida. Não entendo muitas situações que eu faço sepultamento. Não compreendo algumas relacionamentos. E eu digo para Deus: eu não compreendo. Mas lá no céu, se tu permitir, com graça eu estar lá, vamos ter um papinho. Me diga isso, só para saber. Ou se Ele não quiser, também não precisa. Mas eu tenho feito isso, porque nós passamos por situações que nós nunca compreendemos. Você carrega situações da vida, dores e pesares, e quando nós carregamos isso, nós duvidamos do amor de Deus. Mas quando eu carrego, mas eu entrego a Deus dizendo: eu não entendo, Deus pode dizer assim: ok, não te cabe entender, mas eu continuo sendo teu Deus. Quando nós entendemos isso, nós queremos viver um Cristo em nós. E aí começa Natanael dizendo: uau! Este é o verdadeiro Cristo, o Filho de Israel, o Rei de Israel. Será que nós compreendemos essa mudança desse Deus maravilhoso? E esse Deus é um Deus de confiança. E é um Deus de confiança, digno de confiança, que nós precisamos experimentar. Abra agora a Bíblia em Mateus capítulo 6. Esse texto vocês vão saber de cor. Versículo 9 ao 13. O nosso Deus de confiança. Capítulo 6, versículo 9 ao 13. Nos ensina a orar. O Deus da confiança diz para mim e para você, quando os discípulos perguntam para Jesus: como nós podemos orar? Como que nós devemos orar? Como que nós podemos encontrar com Deus diariamente? E aí Jesus diz lá, Mateus capítulo 6, versículo 9, então Jesus diz: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Pai nosso está no céu. Mas esse Pai nosso que está no céu, vem o teu reino. É um Deus que está conosco. É um Deus que se refaz e faz todo dia comigo, ao seu lado e ao meu lado. É um Deus que é santo, é um Deus que diz que Ele é o reino, que Ele é a glória. E quando nós entendemos, Deus é um Deus próximo, nós oramos dizendo: Santo Tu és,
santificado seja. E esse Deus que nós podemos orar e experimentar no Pai Nosso é um Deus santo. Você encontra Ele na sua casa. De novo falo o que eu falei ontem. Santidade, nós vamos ver um pouquinho mais para frente de novo isso. Santidade e mundo pecador não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Uma frase que eu uso bastante e gosto dela: nós queremos resultados diferentes em tudo. Só que o problema é que a gente faz sempre as mesmas coisas. E a cava está funda. Nós queremos casamentos melhores. Nós queremos relacionamento com os filhos melhores. Nós queremos fé maior. Nós queremos intimidade com Deus maior. Nós queremos os dons do Espírito Santo. Nós queremos viver em plena paz, graça, perdão. Só que o problema, a gente faz o mesmo círculo diariamente. Não muda nada. Nós não perdoamos. Nós não melhoramos como pessoas. Nós não demonstramos a misericórdia de Deus, nós não lemos a Bíblia, nós não oramos mais do que apenas uma lista de mercado das nossas necessidades, nós não temos profundidade, mas queremos diferença. O Deus que se deixa encontrar é o Deus que você tem que orar, é o Deus que é santo, e esse Deus que é santo, vem o reino dele em nossa casa. Deus é poderoso e o reino dele, como rei, é um reino que vem entre nós. Venha o teu reino. E como que é esse reino de Deus nos dias que a gente vive? Primeira petição depois disso é: onde é que é feita a tua vontade? O reino de Deus não é no reino do Mateus, mas é da vontade dele. Lembra que eu falei de Marcos 16, quando Jesus está na oração do Getsêmani, Pedro está dormindo com os outros discípulos, Judas está vindo com um batalhão de soldados para dar o beijo da traição, no seu bolso 30 moedas de prata, só 30 moedas, não era um salário de bilhões, não, era o salário de um mês apenas. Judas traiu por um mês, só Jesus. E Jesus diz: Pai, tudo te é possível, mas se for possível, tira de mim, mas seja feita a tua vontade. E o reino de Deus se manifestou naquela noite, na sexta-feira santa e no domingo da Páscoa, porque a vontade de Deus é soberana. Será que na santidade de Deus, na vontade de Deus, no reino de Deus, nós experimentamos a vontade dele ou a nós? Senhor, seja feita a tua vontade, mas por favor, faça a minha maior que a tua. Nós oramos pelas nossas necessidades, não a nós de Deus. O reino de Deus vem e nós dizemos: dá-nos hoje uma confiança, dá-nos hoje o quê? O pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, é aquele que perdoa as nossas transgressões. Mas se você terminar lá de ler o versículo 14 e o 15, de todo o Pai Nosso, de todas as palavras, petições, clamores das orações do Pai Nosso, o versículo 14 e 15 ressalta o quê? Se vocês perdoarem as vossas ofensas, Deus perdoará. Mas se vocês não perdoarem, tampouco o Pai do céu também os perdoará. Nós dizemos para as pessoas: olha, eu até esqueço, ou até finjo que esqueço, mas perdoar, é tão difícil isso. Queridos, não há reino de Deus sem perdão. Não há reino de Deus se nós carregamos lá no coração ódio por alguém que traiu a gente, falhou com a gente, errou com a gente, negou a gente. Não há reino manifestado de Deus em nossa vida sem o perdão. E isso eu quero dizer que é uma coisa para a igreja muito forte. A gente diz: eu até perdoo. Será? Se você pudesse parar agora e olhar para a tua vida,
Quem você não perdoou na sua história? É alguém que te traiu, seja o marido ou a esposa. É alguém que te feriu grandemente. Dá o perdão. Ah, mas ela não merece. Eu também não mereço o perdão de Deus. Você não merece o perdão de Deus. Mas Ele nos dá graciosamente. Então, quando o reino de Deus se manifesta, nós vivemos o perdão. E esse perdão nos diz: não me deixes então cair em tentação. E este encontro com Deus é um Deus que nos traz a proteção. É um Deus que diz: não entre nessas ciladas. O Pai de Jesus, o da confiança, Ele é próximo. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é gentil, Ele é misericordioso, Ele é protetor. E esses atributos provêm imagens fortes de quem Deus é e da que essa paternidade significa para nós. Deste encontro, dessa confiança e base de toda a vitória para as nossas vidas. Nós também olhamos de um Deus que é generoso. E quando nós olhamos para isso, nós temos grande dificuldade de viver a generosidade em nosso meio. E eu ressalto aqui dentro que igreja é frequentemente um lugar carente de generosidade. Se o pastor Rafael quer a sua demissão da Charlau, eu ouso dizer o que ele pode usar numa pregação. Vamos falar de dízimo? Vamos falar de como a gente investe o nosso dinheiro? Se tem cabeça rolando de pastor, é quando a gente inventa falar desse negócio. Por quê? Porque do dinheiro cuido eu. Mas das nossas problemas nós entregamos para Deus, né? Como é difícil nós lidar com generosidade. E cada vez mais as pessoas investem menos no reino e mais para si. Eu olho para a Ascensão, não sei se vocês conhecem a Igreja da Ascensão no centro de Novo Hamburgo. Lá aquela igreja, ela é igreja estilo gótico alemão. É linda, é estilo bonito, olha, um templo fantástico. E dá um enorme trabalho para a manutenção daquele lugar. Aquela igreja foi inaugurada em 1951. Fez 72 anos agora. Ela tinha dinheiro para ser feita em 1942, no meio da guerra, estourou. Em 1939. E aí em 42 descobriram que os alemães de Novo Hamburgo tinham toda a grana para construir uma igreja. O que aconteceu? Perderam tudo. Perderam toda a grana. A guerra acabou. Em 1946 já começaram a fazer campanha para começar em 47 a construir aquela igreja e em 51 terminaram toda ela. Novo Hamburgo em 1951 tinha 35 mil habitantes, hoje tem 250 mil. Eu olho para aquele lugar, e nós temos falado isso na igreja, que hoje nós não temos coragem, com uma cidade de 250 mil habitantes, de construir 1/5 do que é o tamanho daquela igreja. Por quê? Porque nós não temos coração generoso. Kleber, como presidente, sabe muito bem como as contas são apertadas de uma igreja. Por quê? Porque nós queremos generosidade de Deus, mas não vivemos generosidade pelo que Deus nos dá. Nós não somos gratos. Nós temos dificuldade de dar o dízimo, porque primeiro é o que vem para nós. Nós temos dificuldade em comprar qualquer coisa. E se uma igreja fazer café colonial, almoço, quero dizer uma coisa, há trocentas pessoas que vão dizer, está caro. É muito caro. Mas se você quiser comer bem, vai no almoço de igreja. Porque as melhores comidas sempre vão ser no almoço de igreja. E mais barato de tudo. Queridos, se você quer encontrar com Deus, um Deus generoso, não existe forma a não ser seja generoso. Seja generoso. Invista no reino. Invista na casa de Deus. Coloque esse lugar melhor que a sua casa. E esse lugar a gente tem que pensar nisso. Quando você chega aqui, eu fiquei pensando, eu não vou querer sair dessa noite aqui. Quando eu desliguei o carro, saí do carro, aquele bafo lá fora. Porque dentro tinha ar-condicionado. Eu não estou suando com camisa aqui. Você está suando? Tem ar-condicionado.
Invista na casa de Deus. Invista na missão, invista nas crianças, invista nos jovens, invista no louvor, que é tão caro todos os instrumentos. Generosidade se encontra sendo generoso. Não existe isso. Você quer experimentar a bênção? Experimente ser dizimista. Experimente colocar a sua vida como alguém que coloca isso, Deus, em todo lugar. E mais uma vez, de novo, eu quero ressaltar, nós não merecemos nada que nos tenha sido dado de graça. Nada do que Deus nos deu, nós merecemos. Porque ainda continuamos ingratos, ainda nós não louvamos da forma suficiente, nós sentamos na mesa e oramos apenas às vezes por comodismo ou por mente pesada se não orar. Mas seja grato pela tua comida diariamente. Seja grato pela generosidade da tua colheita. Festas de ações de graça hoje estão amínguas, porque nós temos, eu fico vergonhado, com envelope de 5, 10, 15, 20 reais em ações de graças. Por isso, queridos, eu não estou dizendo que Deus quer o maior do nosso dinheiro, mas se você quer experimentar generosidade, seja generoso. Seja generoso com o teu próximo. Seja abençoador, que Deus vai cuidar disto. Não faça para Deus te dar mais. Não. Faça porque tu já tem. Ame e louve a Deus porque você recebeu, não para receber mais. Não é troca. Generosidade não é uma troca, é graça. Quando nós olhamos para um Deus generoso, abra o Salmo 23. Você conhece de cor, mas ele é bom nós olharmos novamente. Salmo 23, conhecido Salmo do Bom Pastor. Amém? O Senhor é o meu bom pastor. E nada... Será que a gente tem certeza disso? Será que ele é o meu salmo pessoal? Salmo de intimidade, de profundidade. Tem que bater no peito e dizer, ele é meu. Sabe quando tem uma criancinha e outra chega perto e quer pegar o brinquedo e diz, não, é meu, é meu. Você tem que bater no peito e dizer assim, é meu bom pastor. E a promessa é, nada vai me faltar. Tá bom, ok, eu vou passar toda a minha vida boa. E ele diz, e ele me faz repousar nos pastos verdejantes, leva-me a juntos das águas do descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Até aqui ótimo, né? Aqui é fantástico. Mas o que vem agora... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Senhor, tu me preparas uma mesa na presença dos meus adversários, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quem sabe nós queríamos tirar esses 2 versículos, 4 e 5 desse salmo, e voltar para os 6 dizendo, a bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Se Ele é o teu bom pastor, não vai faltar nada. No vale da sombra da morte, nos laços de pessoas que tramam no teu trabalho contra você, nas situações difíceis, independente, o encontro com Deus é dizer, eu tenho certeza que Ele me guarda e Ele me cuida. Ele é o Deus que está ali. Quando nós seguimos o Deus como nosso pastor, nós vemos a vida inteira cuidado por Ele. Mesmo nossas provações e sofrimentos, como bondade e misericórdia de Deus. Você consegue ver esse encontro com Deus ali?
Você consegue se encontrar com Deus, mesmo no choro? E eu quero dizer para você, mais nos encontramos com Deus no choro, do que com a alegria. Felipe e Simone fazem parte de um grupo, de uma rede de discipulado que a gente tem, e já passa agora de muitos casais, pessoas, e a maioria daquelas pessoas que chegaram na igreja foi porque as suas casas estavam conflitosas. A doença bateu. Tem uma pessoa que chegou na igreja, eu posso falar porque ele me permitiu, o Jean. Domingo de manhã, terminou o culto, e eu estava fechando a igreja, entrando no carro, o pátio vazio, e entra um carro a 1000 no portão. Eu pensei, vou ser assaltado agora, né? Não tinha ninguém mais no portão. E de repente sai um rapaz grande, chorando, e disse, o senhor é o pastor? Eu disse sim. Ai, pastor. E começou. Pastor, eu estou velando meu pai. E eu me lembrei agora que nós somos da igreja. Mas, pastor, desculpa, faz 28 anos que a gente não vem mais nessa igreja. Desde a minha confirmação, nós nunca mais colocamos os pés aqui. Não precisava mais. E o pai, um grande atleta, no meio de uma cirurgia às pressas, veio falecer. E aí ele chega na igreja e eu disse, ok, vamos lá dentro, vamos conversar um pouco. Eu vou fazer o sepultamento do seu pai hoje à tarde. E aí a gente foi, conversou, eu fui ao sepultamento. Quando eu terminei de sepultar o pai dele, nos abraços finais, ele me disse, Mateus, eu não conheço esse Deus que tu falou de fé. Eu não conheço esse Deus. No domingo seguinte, na oração da família memorial, ele veio, terminou o culto, ele disse, pastor, eu não conheço esse Deus. Eu disse, então está na hora de conhecer. O casal, Cláudia e Jean, filho Theo, é um casal que está no discipulado, e ele chora e diz, por que eu tive que vir para a igreja quando eu perdi alguém? Por que eu não vim na igreja com meu pai e minha mãe antes? Por que a gente tem que dar uns solavancos na vida para mudar? Nós muitas vezes só aprendemos a dar valor quando a gente já perdeu. Quando a gente não tem mais. E é tão bom lembrar daquela cuca da casa da avó. Eu perdi minha avó no passado, a minha amada Muta. Que saudade eu tenho dela. E é tão ruim lembrar daquelas cucas de chocolate que ela fazia grandona, porque era tão saborosa, mas é porque ela fazia nos pacos lá fora, nos fornos a lenha, e muitas vezes queimava, porque ela tinha que ainda tirar leite e outras coisas, mas era tão bom igual. Muitas vezes nós aprendemos a dar valor, queridos, quando nós não temos mais. O Deus generoso ama você, me ama. Por isso, amados, aprenda a ser generoso. Quer a generosidade de Deus? Seja generoso com alguém. Quando é que foi a última vez que você dividiu o teu pudim com alguém não da sua casa? Quando foi a última vez que você levou aquele pedaço de bolo que você fez, de cuca, a um colega de trabalho? Quando foi a última vez que você levou para outras pessoas? Esses dias eu encontrei aqui no Raio de Sol a dona Lucila. Encontrei a Lourdes aqui. A dona Lucila, ela me levava toda semana, quando eu morava aqui, feijão em pote. Porque ela disse, cozinhar para um não é bom. Então eu cozinho para ti e para mim, tá? E ela me bastou de feijão durante o ano todo que eu trabalhei aqui. Entende? Seja generoso. E essas coisas é tão fantástico. E tantos de vocês, Kleber, a tua mãe, aqueles pão que ela fazia, que eu me lembro muito bem. Deve fazer ainda, né? Ainda vocês são magrinhos, mas eu estou mais gordinho por aquela época também, eu acho. Seja generoso. Faça de amor. Como é bom quando a gente pode amar alguém. Não é troca. De novo, não é barganha.
é amor que você dá ao seu coração a outras pessoas. Este lugar nos abençoou muito como família, no nosso início. Seja generoso, porque Deus deu, e continue a fazer isto. O encontro com Deus se dar ali. O nosso Deus de amor é um Deus que oferece um amor incondicional. É um Jesus que revela o Pai em história, ele reflete o Pai em seu caráter e ações. Abra agora em Mateus de novo, capítulo 9. Quero ler com você um chamado. Falei para o Mateus, meu xará, que está aqui, que eu ia falar de Mateus hoje à noite também. Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13. Chamado de Mateus. Amém? Diz o texto o seguinte, versículo 9 ao 13. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram a tomar lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Amados, Jesus está chamando o chefe da Receita Federal, aquele que cobra nosso imposto de renda mensalmente, aquele que cobre todos os impostos todo dia que a gente vai no mercado, e lá embaixo está dizendo os tributos para a Receita, dos impostos estaduais, federais e municipais. Aquele cara que vai batendo de porta em porta, só que tinha um problema e uma qualidade e dificuldade para aquela época. Um coletor de impostos, digamos que ele teria que pagar para a cidade que de 100 mil pessoas, 100 mil denários. Só que ele poderia cobrar 300 mil denários. E eles faziam isso. Eles cobravam quanto eles queriam e eles tinham esse direito, porque era lei judaica e romana naquela época. Então Mateus era um desses cobradores, assim como Jairo, assim como tantos outros naquela época que cobravam muito mais impostos do que deveriam. E aí Jesus diz: vou na tua casa, Mateus. Eu vou lá na tua casa. Quantas vezes eu e você olhamos para a nossa volta e dizemos: aquela pessoa está na nossa igreja? Como é que pode? É pecador. Estava fazendo isso errado semana passada e agora está aqui. Senhor, traga essas pessoas para a igreja, porque nós estamos lá. Eu sempre digo, quando eu chamo alguém para orar, eu já estou aqui na frente fazendo isso por mim mesmo também. Eu preciso disso. Nós precisamos. Jesus, quando chama Mateus, ele está mostrando toda uma quebra de paradigma, dizendo: eu te amo, mas eu não amo o teu pecado. Deus ama o pecador, mas não os seus pecados. Graça é muito maior do que nós entendemos. E esse Jesus que vai na casa de Mateus, o que Mateus faz? Chama publicanos e outros fariseus que estavam ali perto. Daí estourou, né? Deu a bomba. Jesus no meio deles. Quantas vezes nós estamos no meio dos publicanos e nós nos tornamos publicanos como eles? Nós devemos ter tempo de sair e comer uma pizza, um X, com os nossos amigos de futebol, do crochê, do trabalho, as nossas pessoas que estudaram com nós há 10, 20, 30, 50, 60 anos atrás, mas testemunhar de Jesus para eles. Nós, povo cristão, muitas vezes somos que nem aquelas lagartixas, né, que está no meio do cristão, é cristão. Quando se encontra no meio dos colegas de trabalho falando outras besteiras, a gente até dá uma risada com eles. Jesus está na casa de Mateus, e as pessoas dizem: olha só, comendo com pecadores. E Jesus diz: eu não vim chamar
os sãos, mas os doentes. E se você está aqui nesta noite, eu quero dizer, como eu, nós somos doentes. Eu preciso de Deus. E na medida que eu tomo a iniciativa de dizer, eu não preciso mais, eu paro de usar o medicamento certo e vou morrer. A humanidade está morrendo porque parou de tomar o medicamento certo diariamente. Parou de se encontrar com Jesus. Quando nós somos pastores no Mato Grosso, a igreja de Amambai, uma comunidade extremamente pequena, numa longitude muito grande. Nós tínhamos apenas 45 famílias. Consegue imaginar isso? Coisa fácil, né? Ser pastor de 45 famílias. Hoje eu sou pastor de mais de 2.000 famílias na Ascensão. Mas as 45 famílias tinham um ângulo, um raio de 650 quilômetros, que nós fazíamos para atender essas 45 famílias. Então a igreja precisava fazer algumas coisas. E lá se resolveram fazer o tal da feira colonial. Morcilha, salame, cuca, bacon, torresmo, banha. E aí se ganhava bastante coisa e eles mesmos faziam os produtos para vender. E isso dava um mega evento para lá. Mas dava um trabalho de 2 semanas. E eu estava lá no meio deles lá, começava a carnear os porcos, os boi, fazer o salame, toda aquela misturança que a maioria de vocês já viu, os mais novos já não sabem o que é isso, só sabem o que tem no mercado. E aí na segundo dia, nós tínhamos um índio que limpava a nossa caixa de água, era um cara muito especial, Jerônimo, o nome dele. E ele dizia, pastor, índio não é gente, índio é bicho. E eu olhava e disse, não, Jerônimo, não fala isso do teu povo. É um povo que nem nós. Não, pastor não conhece. Índio é bicho. Eu disse, mas não pode. E o Jerônimo sentava, muito difícil, mas quando a gente conseguia fazer lá em casa, ele sentava com nós na mesa comer. Ele era muito educado, muito querido. Familiar, tinha uma família. E um dia, naquela feira colonial, ele me disse, no segundo dia de carneação, no final do dia, eles botavam dentro da caminhonete todas buchadas, ossadas, couro, e como todo colono, joga lá no canto da lavoura, onde é que ninguém pega, né? Lembram desses lugares, quem era do interior no passado? E aí o Jerônimo disse, hoje índio vai mostrar para o pastor que índio não é gente. Vamos lá então, né? E aí o membro nosso, que o Jerônimo trabalhava, já disse, ih, o pastor vai passar mal. Mas vamos lá. Entrei na caminhonete com ele, foi dirigindo, e fomos lá no cantão da lavoura, que no dia anterior já tinha sido levado uma caminhonetada cheia dessas coisas, e quando eu cheguei perto, eu passei mal. Estava esbuchada. Imagine o calor de hoje um pouco mais, que é o Mato Grosso, do dia anterior, os couros, os ossos sem nada quase de carne, sobrou só aquelas nervos. E eu cheguei perto e tinha 30, 40 índios, com aqueles buchos cheios de comendo cru. Olha, o que tinha de 2 dias antes no estômago voltou para fora, porque a situação era deplorável. E o Jerônimo então disse, eu disse para o pastor que índio não é gente. Eu disse, Jerônimo, por que eles são assim? Pastor, eles não conhecem Jesus. A minha casa não está aqui porque nós somos cristãos. E ele fazia parte de uma igreja no meio da aldeia. E aí ele me ensinou que só tem dignidade de vida quem tem Jesus. Você aprendeu obrigado, com licença, com quem? Com Jesus. Alguém te ensinou porque tinha educação. Isso não é educação básica, isso é educação cristã. Respeito ao próximo. Ama o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Com licença, educação são bases cristãs. Quando nós olhamos o mundo à nossa volta em decadência total, ele é causa de um abandono do princípio, Jesus. Quando nós olhamos, ontem à noite nós saímos daqui,
e fomos comer um lanche, eu, a Josi e o Davi. Num lugar, e daí a gente chegou neste lugar, quando nós saímos, perto das 11 horas, depois desse lanche, meninas, com o decote até aqui, e sai até aqui, não sei onde que elas compraram nessa promoção com pouco tecido. Eu falei para a Josi, o que uma pessoa dessa está buscando nessa hora da noite? Amados, independente se é menina, menino, quando nós perdemos o nosso pudor, o nosso respeito, nós estamos perdendo antes já Jesus. E esse Deus, que é amor, nos traz dignidade. E Ele não aceita o meu pecado, porque o meu pecado destrói a graça dEle em mim. O pecado me tira o amor de Deus. O pecado vai quase como apagando diariamente. Quando eu vim aqui uma das primeiras vezes, morava lá no bairro Jardim América, e pegava o ônibus para vir até aqui. Um dia meu pai veio junto comigo, e aqui no Rio dos Sinos, onde é que temos várias mulheres e homens se prostituindo, aquele lugar me chamava a atenção, mas quando meu pai entrou no ônibus, um alemão do interior de Panambi, ele estava dentro do ônibus e quando olhou várias mulheres e homens ali na esquina com roupas em promoções, ele disse, o que é aquilo? Claro que todo mundo dentro do ônibus olhou para ele o que ele estava querendo dizer. Eu disse, o que, pai? Ali, ó, sem roupa quase de dia. Aí me caiu a ficha dizendo para o Mateus, nos tornou normal isto. E nós não olhamos mais. Nós nos tornamos normal em ver o pecado como algo normal. Nós tornamos normal ver a esfriez da fé, a fé esfriando, é normal. E o Deus de amor não tolera o mal, não tolera o pecado, porque não é amor. Você, pai e mãe, você olha o seu filho fazendo coisa errada, diz, mas eu amo ele, deixa ele. Você faz isso? Não! Você diz, filho, não faça isso, porque isso vai te dar dor depois, então, por amor, não cometa esse erro. Quando nós amamos, nós encontramos um Deus que faz isso. Só que o nosso grande problema é entender uma graça. Porque nós não gostamos da graça. A graça parece injusta, mas na verdade ela é perfeita e ela é justa. O ponto crítico é que apenas uma das coisas separa o nosso pecado, é a nossa autojustificação. Nós recusamos a graça. Nós sempre temos uma desculpa. Se eu te perguntar, por que tu está vestido dessa roupa? Nós homens vamos dizer o seguinte, é a roupa que estava em cima. Hoje eu vou dizer, é porque a minha esposa não deixou vir com outra camisa. Entende? Nós temos desculpa para tudo. Nós desculpamos e também do nosso pecado. Mas todo mundo fez. O pai e a mãe vão dizer, mas você não é todo mundo. Já escutou essa frase, né? Queridos, graça é amor de Deus. E o nosso pecado, ele é real. O castigo é a morte. No entanto, Jesus assumiu essa culpa e Ele pregou na cruz o nosso pecado. Um Deus que é santo e o amor de Deus que é santo. E o amor de Deus não é uma graça, não é uma luz que ilumina e vai se apagando. O amor de Deus que é santo, todo dia vai nos tornando santo. O apóstolo Paulo diz, sede santo, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo vai citar várias vezes em várias cartas, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Será que a gente pode dizer isso para as outras pessoas? Sede santos como eu sou santo? Será que a gente pode experimentar essa santidade? O encontrar com Deus santo nos coloca com santidade em nosso coração, porque a santidade de Deus é uma essência. Deus não é irado por natureza. A sua ira se revela a nós quando nós rejeitamos a mão de Deus. A parte necessária de Deus é o seu amor nos repreender. Nós estamos lendo a Bíblia na Ascensão, toda a Bíblia, todo ano, toda a Bíblia. E nós temos lido Ezequiel, Hebreus, agora já passamos para Tiago. Quando a gente vai olhar lá em Ezequiel, todos os profetas falando do exílio babilônico, quanta crueldade nós encontramos lá.
Quanta dificuldade de entender que Deus tira o seu povo da sua casa, manda 70 anos para a Babilônia como presos, os velhos foram todos mortos, as pessoas que não tinham estudo foram mortas, os mais estudados foram para ser lá mestres e os outros para trabalhar em escravos como serviço pesado. Essa era a situação do exílio babilônico. E nós nos perguntamos, mas por que Deus permitiu isso ao seu povo? Porque o seu povo negociou valores. O seu povo negociou Deus, que diz, olha, vocês me buscarão e eu serei achado. E eles começaram a buscar Baal, começaram a buscar Asterotes, outros deuses pagãos. O mundo hoje não tem buscado outros deuses? Se tem uma coisa que a política nos coloca hoje, que nós temos um Deus desse mundo. Nós queremos apenas aqui bem. Eu tenho falado isso muito também. Você nunca viveu tão bem quanto nos dias de hoje. Teu colchão nunca foi tão bom quanto hoje. A maioria de vocês, como eu, alguns já pegaram isto, nós tivemos que fazer as nossas necessidades em patente. Hoje os nossos vasos são brancos, quase todos já em casa. Olha como a gente vive bem hoje. Você vai receber visita, você vai ter que correr ao terreiro para matar uma galinha? Não. Você tem no freezer já a coxa sobre coxa. E o peito, às vezes, só isso. Nós vivemos bem. Se você vai no Bourbon, você vai ver lá, uau, a couve já está cortadinha. O mundo está nos colocando um mundo bom. Então eu não quero ir para o céu. Eu quero ficar aqui. Nós estamos hoje no ar-condicionado. Bom. Queridos, essas coisas nos distanciam, porque muitas vezes nós colocamos um Deus que é santo, mas é lá. E aqui eu vivo como eu quero. Do contrário, Deus é bom. E o pecado que nos leva a distanciar dele. O Deus que se autossacrifica. Volto a dizer, como disse ontem, essa primeira frase. A morte de Jesus é o início e é o centro de toda a teologia cristã. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu não posso fazer nada para Deus me amar mais. Ontem eu perguntei isso para vocês. O que eu posso fazer para Deus me amar mais? Nós vamos dizer, olha, eu vou confiar mais nele, eu vou ser mais grato, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou vir mais na igreja, eu vou ser melhor. Ok, mas Deus amou já, e isso faz você experimentá-lo mais. Tudo isso, faça, porque se você não fizer, você não vai experimentar o maravilhoso e bom Deus. Nós queremos experimentar bondoso Deus, maravilhoso, mas nós não queremos mudar de vida. Nós queremos continuar da mesma forma. O que Ele poderia fazer mais por mim? Nada, porque Ele já fez tudo. Deus criou milhões de galáxias, como disse ontem à noite, rotantes. Escolheu tornar-se vulnerável. Ao fazer isso, o céu desceu e beijou a terra. Por meio da crucificação, Deus, que não podia morrer, sujeitou-se à morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Jesus não podia morrer. O nosso Deus que é santo não podia morrer. Não tem morte para quem não pecou. Adão e Eva morreram porque pecaram. Jesus não pecou. E por que ele morreu? Porque ali, antes ele está dizendo, Mateus, eu estou indo no teu lugar. Por isso eu vou morrer. Coloca o seu nome. Estou indo no teu lugar. Para você não morrer eternamente. É um Deus que autossacrifica em nosso favor. E esse Deus permanece para sempre. Permanecer em Cristo significa descansar e confiar. Quanto maior a presença e o poder de Cristo conosco, mais naturalmente nós participamos dele. Quanto mais de Cristo você quer e experimenta,
mais de Cristo você vai buscar. Quanto menos você vai chegar perto dele. Se amanhã, domingo, você quer chegar perto da igreja, de Deus, venha para o culto. Mas amanhã ainda de noite, ore, leia a Bíblia. Não espere para o domingo que vem fazer isso de novo. Mude a tua rotina. Faça hábitos diferentes. E a vida espiritual não é vida de leis e preceitos, mas é uma vida de participação, de afeição, de amor, de uma vida mesclada e misturada com Deus. Você é alguém que Cristo habita? Quero terminar com algumas perguntas. Você é alguém que encontrou-se com Cristo já? Que Cristo habita? Você está gastando as suas energias no quê? No quê? Nos 500, 600 sepultamentos que eu fiz no meu ministério, nenhum deles foi com gaveta. Nenhum caixão teve gaveta. Eu já fiz sepultamento de caixão doado pela Secretaria da Assistência Social. E na Ascensão eu já fiz muitos sepultamentos de caixões de madeira egípcia, que passa de 80 mil um caixão. Mas nenhum desses teve gaveta. Onde você está investindo a sua grana? O seu tempo, ao seu dia, a sua vida, nas coisas que ficam aqui ou nas celestiais? Nas coisas que vão para o céu ou que ficam aqui? A vida com Deus é muito importante. Quando nós vivemos com o maravilhoso e bom Deus, nós temos acesso muito além de algo que nós necessitamos. Eu não quero perder nada na minha vida do que Deus tem reservado para mim. E você? E eu termino dizendo: experimente o maravilhoso e bom Deus. Experimente Ele. Sinta Ele no teu dia. Está chorando? Chore e diga: Senhor, por favor, enxuga as minhas lágrimas. Está sorrindo? Senhor, celebre comigo a alegria. Celebre a tua vida. Está preocupado? Diga ao teu melhor amigo: isso está me afligindo. Está angustiado? Isso aqui está me tirando a paz. O encontro com Deus é pessoal e é vivência diária. Não postergue algo para além, porque o além não pode existir. O que Deus te deu hoje se chama presente. É um presente agora. E sempre será presente, porque nunca sabe se pode virar apenas um futuro para qualquer momento. Quando nós olhamos isso, nós entendemos que Deus quer dar presente a nós. Encontro com o maravilhoso e bom Deus. Convido o grupo de louvor. Nós queremos orar. E hoje, de forma diferente do que ontem, nesse encontro com Deus que nós queremos fazer, é um tempo de intimidade com o Pai. Intimidade desse encontro com Deus. Ah, eu vim aqui na frente é porque eu estou com pecados enormes. Quem sabe? Mas está dizendo, independente do que está, eu quero mais de Deus. Eu quero um encontro com Deus. Pastor Rafael vai me ajudar. Nós temos o óleo aqui. E nesse encontro com Deus, na obediência da graça de Deus, se você quer nessa noite ser ungido com o óleo da presença de Deus, nosso nome não tem poder nenhum. Se é com Rafael, com Mateus, a ferramenta não é nós, é Deus. Ele usa nossas mãos e nós queremos ser usados por Ele para esse momento. Nós queremos orar e queremos nesse momento, na sua vida, abençoar e ter um encontro com Deus. Esse momento pode ser uma, duas pessoas, pode ser mais pessoas, mas você que está no banco, cuida dos teus filhos que estão ali, mas não cuide quem está vindo aqui. Abaixa a sua cabeça.
e se encontre com Deus. Se encontra, diga: Senhor, se Tu é tão bom, eu quero mais de Ti. Se Tu é tão maravilhoso, eu quero experimentar mais de Ti. Senhor, aquela chama de tanto tempo atrás, eu quero voltar a sentir. Senhor, aquele perdão que eu senti e vi, eu quero voltar a viver. Senhor, eu quero mais de Ti. Pastor, eu não vim na frente, eu não experimentei. Claro que vai experimentar no seu banco. Mas se você quiser, pode vir. Nós queremos orar, ungir a sua vida neste momento com Deus. Vamos deixar o tempo passar, vamos deixar esse momento curtir. Ore, escute a música que o louvor vai cantar. Venha se quiser, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos a Tua graça. Tua palavra diz que nós experimentamos isso, de poder e misericórdia. E nesta noite nós ouvimos de um Deus que é maravilhoso, que é bom, e por isso nós queremos vivenciar. Estamos cansados de tantas coisas, e numa graça que vem de Ti, nós queremos agora orar. Alguns vão querer vir e nós queremos dizer obrigado por aqueles que vêm ou por aqueles que não vêm. O Senhor sabe o nosso coração, e por isso a Ti oramos. O Deus de graça e poder, és bem-vindo neste lugar, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, restaurando, fazendo o encontro pessoal. Vamos orar. Se você quiser, pode vir, em nome de Jesus.